O andar do crente. Amados, hoje nós vamos observar na palavra de Deus como deve ser o andar do crente. Como deve ser o nosso andar, os servos de Deus. Como é que nós devemos andar, como deve ser o nosso portar em meio à sociedade, haja vista que estamos inseridos nessa sociedade, não há como fugir dela, não é possível você subir um monte e ficar escondidinho lá durante 50, 60, 70, 80 anos, até porque Deus não quer que seja dessa forma. Nós temos que testemunhar do Senhor aqueles que são nossos próximos, viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. E hoje vamos meditar um pouco a respeito do nosso proceder, o proceder do crente no meio da sociedade. Nós vamos usar como texto básico 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 18, ou seja, todo o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Nós não vamos ler o capítulo, vamos ler em partes, mas é preciso estarmos atentos a todas as orientações, a tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Tessalônica, para que nós possamos crescer neste conhecimento, crescer nessa comunhão verdadeira com Deus, para que o nosso proceder seja agradável ao Todo-Poderoso. Será que teu proceder é agradável a Deus? Será que você tem vivido de uma forma que o Senhor tem se agradado? Será que o Senhor olha para você e alegra-se contigo? Amados, são questionamentos que nós não podemos deixar de fazê-los. Na verdade, todos os dias, todo santo dia, é bom que nós olhemos para o espelho. E aí? Fui aprovado no dia anterior? Faça essa pergunta para você mesmo. Olhe no espelho. Questione a si mesmo. E aí, camarada, você foi aprovado no dia de ontem? E prepare-se para o dia de hoje, para que tu sejas aprovado como servo do nosso amado Jesus. Irmãos, a nossa vida, ela começou com um passo de fé. Você que tem comunhão com o Todo-Poderoso, você que é de Deus, com certeza você deu um primeiro passo, um passo de fé. Este foi o teu início da caminhada com Cristo Jesus. No decorrer dessa caminhada, amados, nós vamos aprendendo como melhor servir ao Senhor, como melhor sermos servos de Deus. É uma caminhada que é crescente, é progressiva. A cada dia, nós damos um passo mais, nos aproximamos mais do Senhor, crescemos em intimidade com Cristo, nos assemelhamos mais a Ele, e vamos viver a verdade dEle ainda com mais intensidade, ainda com mais amor, porque assim é a nossa existência. Irmãos, é evidente que para que sejamos bem-sucedidos nessa jornada com Cristo, que haja um esforço. Porque se não houver esforço, não será possível. Vocês estão aqui neste momento, porque houve um esforço. Deixaram o lar, deixaram o conforto da sua casa, estão aqui porque entenderam que era preciso louvar, adorar, que era preciso aproximar-se ainda mais do Senhor, que era preciso dar passos em direção ao Criador. E isso exige força, força de vontade. Isso exige vencer uma batalha contra a nossa carne e contra os espíritos malignos que plantam e tentam plantar no nosso coração o desânimo. Amados, não é fácil, com certeza não é fácil. É uma caminhada diária, porém nós não estamos soltos. De um lado, você está cercado pelos espíritos malignos, ele está desse lado também, atrás, quem sabe na tua frente, cavando os buracos para que você caia neles. Eis aí como é a jornada da gente. É difícil, irmãos. No entanto, nós não podemos esquecer do Senhor, porque no meio dessas dificuldades, nós temos aquele que anda conosco, aquele que nos carrega, aquele que nos ampara, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que enche o nosso coração de paz, enche o nosso coração de alegria, aquele que nos dá alegria de viver com Ele, de fazer a vontade dEle, de nos aproximarmos. E todos estes amados, quando entendem esta verdade,
certamente serão bem-sucedidos na caminhada, serão bem-sucedidos e agradarão o Todo-Poderoso com o seu proceder. Mas tenha ciência, não é fácil. A batalha é contínua. Quando você olha para a vida de Cristo Jesus, a vida de Cristo, irmãos, era para que tenha sido uma maravilha sobre a face da terra. Ao nosso entender, ele deveria andar em carruagem de ouro. Ele deveria ser acompanhado por um tanto de pessoas que o louvassem continuamente. Mas quando nós olhamos para Cristo, vamos ver um homem sofrido. Um homem que passou pelas dificuldades, que tinha o diabo desse lado, daquele lado, os demônios, atrás mais um tanto, e à frente o maligno tentando de todas as formas parar a obra de salvação, parar a missão de Cristo Jesus. Assim foi com ele, assim foi com os demais apóstolos, assim é com você. E se porventura não é desta forma, é porque você não está vivendo com Cristo. Porque é impossível você viver com Cristo Jesus e não passar pelas dificuldades que são comuns. É impossível, amados. No entanto, quando nós lemos a palavra do Senhor, somos orientados a agirmos de forma que proporciona uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus, que nos dá condições de estarmos firmes, fortes, inabaláveis, seguros nessa caminhada. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses e ensina àquela igreja como eles deveriam portar-se para que fossem bem-sucedidos nessa caminhada com o Todo-Poderoso. E na palavra de hoje, nós vamos meditar nessas orientações, para que nós possamos trazê-las para dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E quando nós depararmos com as dificuldades, possamos lembrar, somos de Cristo Jesus. Não está fora do script, não está fora do roteiro, é assim mesmo, é assim mesmo. O Senhor não nos chamou para vivermos de boa, no mar de rosas, mas Ele falou que nesse mundo teríamos as dificuldades, os problemas, as adversidades, as perseguições, as aflições e vai por aí. Amém? Que nós possamos estar cientes desta realidade. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, Pai. Fala conosco para que nós possamos entender a Tua vontade, para que possamos estar preparados para enfrentarmos as dificuldades que hão de surgir na nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ouçamos a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aleluias. São 4 orientações, 4 partes, que nós vamos ver dentro do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Essa primeira parte, os primeiros 8 versículos, nós somos chamados a atenção para andarmos em santidade. Veja, o Senhor te chama para que tu vivas a santidade. A santidade, ela é fundamental na vida daqueles que afirmam serem de Cristo Jesus.
Se eu sou de Cristo, é necessário que haja santidade na minha existência. Essa santidade, amados, ela torna-se uma realidade na minha vida a partir do momento que eu consagro meu ser, que eu observo a palavra de Deus, que eu procuro fazer aquilo que o Senhor quer. Eis aí o mover do Espírito Santo de Deus, que há de trabalhar a minha mente, ele há de trabalhar a minha cabeça, meus pensamentos, meus princípios, a minha visão. Ele há de trabalhar todas as coisas e há de fazer-me entender que eu preciso andar segundo Deus, que eu preciso dar passos que sejam agradáveis ao Todo-Poderoso. E é isso que o apóstolo fala no versículo 1, ele diz que é necessário viver e agradar a Deus. Quando os nossos atos são feitos em santidade, são agradáveis ao Senhor, são bons. E é isso que Deus quer que haja na tua vida, que haja atos agradáveis, que nós possamos agradar o Todo-Poderoso, e essa é uma necessidade nossa. É uma obrigação sermos pessoas que agradem o Senhor, irmãos, em todas as coisas. No versículo 2, somos chamados a atenção para a obediência. Veja, se não houver obediência ao Todo-Poderoso, como é que eu posso agradá-lo? Como é que eu posso demonstrar santidade? Se eu não obedeço, se eu não vivo os princípios de Deus, certamente eu estou afastado dele. Se eu não vivo, se eu não coloco em prática aquilo que Deus determina para a minha existência, amados, se eu não faço essa observação, se eu não pratico aquilo que é de Deus, certamente estou afastado dele. E no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Essas instruções nós já temos, estão aqui na palavra. O vosso pastor fala continuamente a respeito dessas instruções, para que vocês possam guardar, para que eu possa guardar na mente, e assim, amados, obedecer aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a minha existência. E quando eu observo esta vontade do Senhor, quando eu pratico aquilo que Deus quer, certamente a minha vida será uma fonte de glorificação a Deus. Os meus atos glorificarão a Deus, as minhas atitudes serão para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Tudo quanto eu farei, o Senhor será louvado, o Senhor será exaltado, e é para essa realidade que o apóstolo, no versículos 4 e 5, chama-nos a atenção. Aqui, evidentemente, que ele está falando a respeito dos pecados sexuais, a respeito do corpo, mas ele diz que cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra, honra de Deus. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós temos, amados, que pautar os nossos princípios na vontade do Senhor em todos os aspectos, em todas as situações. Eis o porquê que eu não posso deixar que os meus olhos contemplem aquilo que é impuro, aquilo que é imoral, que meus ouvidos se deixem envolver com sons cheios de ruídos, ruídos pecaminosos, das músicas, dos colegas, dos amigos, que fazem me distanciar da presença do Senhor. É necessário que tudo aquilo que eu ouça, deliberadamente, seja para honrar, para glorificar o nome santo do Todo-Poderoso. E aqueles que não observam estes princípios, estes com certeza hão de prestar contas ao Todo-Poderoso. Versículo 8. Quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que eu não observo a vontade do Senhor, que eu vivo segundo aquilo que eu entendo, aquilo que minha carne quer, aquilo que a minha velha natureza pede, a partir do momento que eu me deixo encaixar nestas realidades, eu estou rejeitando Deus na minha vida. Você torna-se uma espécie de Judas. Irmãos, o pecado é o mesmo de Judas. Judas traiu a Jesus. Quando você rejeita os princípios de Deus, você está traindo Jesus.
é o mesmo peso. O pecado é o mesmo. Não pense que é diferente. Não é. Amém? Somos chamados a andar em santidade. Sejamos santos. Santos em todo o proceder, em todas as coisas. A partir do versículos 9 e 10, capítulo 4, 1 Tessalonicense, o Senhor nos orienta através do apóstolo a andarmos em amor. Vamos ler? 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Queridos, esse segundo aspecto, andar em amor, é difícil. É preciso amar sem olhar a quem? E quando nós olhamos para o nosso próximo, nem sempre vamos com a cara do vivente. Nem sempre nos agradamos. E há uma tendência muito grande a abrirmos a boca e a proferirmos palavras que não sejam boas, que não sejam edificantes. A nossa língua coça para falar mal daqueles que nós não gostamos. Mas não temos autorização de Deus para não gostar das pessoas. Coisa mais louca, não é? Mas Deus não te autorizou. Anota isto, escreve aí. Deus não te autorizou, Deus não nos autorizou a não gostar das pessoas. Na verdade, vai um pouco além. O Senhor, Ele te ordena que ame as pessoas. Que ame o teu próximo. O teu próximo são os mais de 8 bilhões que estão sobre a face da terra. Estes são os teus próximos. E há aqueles que são ainda os mais próximos, esses precisam também. E esses é a fonte do problema. Mas esses precisam ser amados. Nós temos que amar sem olhar a quem. O Senhor Jesus amou-me, o Senhor Jesus te amou. Oh, misericórdia, como Jesus é bom, não é? Olhou para mim e me amou, deixou a glória e morreu por mim, deu a sua vida por mim. Irmãos, é soberba? Não, não é soberba. O Senhor Jesus não morreu por 8 bilhões de pessoas. O Senhor Jesus morreu por você, Amália. Morreu pela pastora Tenilza, morreu pelo Marcone, pelo Edinaldo, pelo Elias. O Senhor Jesus morreu de forma pessoal. Quando Ele resolveu pagar o preço da salvação, Ele não estava olhando para uma multidão, mas Ele estava olhando para mim, estava olhando para você e para muitos que já se foram. Foi assim o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, nós temos que olhar o que o nosso amado Jesus, aquele que sonda o coração, aquele que nos conhece profundamente, nós temos que olhar para Ele e seguir o exemplo de Cristo e amar aqueles que são o nosso próximo. Amém? Terceiro aspecto, terceiro ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica: andai em honestidade. Oh, meu Deus, como ser honesto no mundo desonesto? Irmãos, a sociedade é desonesta. O mundo é desonesto. O crente, muitas vezes, é desonesto. Como nós devemos proceder? Seguir o exemplo destes? Olhar para eles, todo mundo faz, eu também preciso fazer. Se todo mundo faz, eu posso fazer. Não, você não está aqui para seguir exemplo do mundo. Você está sobre a face da terra para seguir exemplo de Cristo. Cristo não disse para você: sejais imitadores do mundo, mas sim, que sejam imitadores de mim. Esta é a orientação do Senhor, Ele chama-nos a atenção para que nós possamos imitá-lo em todos os aspectos, em todas as situações. E eis aí a honestidade. Versículos 11 e 12, diz a palavra:
e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém? A orientação, amados, nesses 2 versículos, é para que a honestidade seja uma marca na nossa vida. E isto é mais sério do que parece. Porque a honestidade, ela leva-nos a sermos justos. Justos. Mas, queridos, quando você é justo, não há espaço para nenhum tipo de injustiça. Veja, entenda dessa forma. Se você, amados, é justo, você está sendo honesto com o teu próximo. Se você é uma pessoa fiel a Deus, impossível que você seja injusta. A justiça é uma marca daqueles que amam ao Todo-Poderoso. Consequentemente, a honestidade estará presente na vida do servo de Deus. Nós precisamos testemunhar em nosso trabalho, em nossas relações interpessoais, em nossas redes sociais. Hoje, o mundo virtual, ele está quase deixando de ser mundo virtual, porque ele é tão marcante na nossa vida, tão presente na nossa vida, que é necessário fazermos referências ao mundo virtual, às chamadas redes sociais. É preciso que tudo quanto nós venhamos a postar na internet para alguém, que seja alicerçado na justiça, na verdade, na honestidade. Nós não podemos mostrar aquilo que nós não somos. Isso faz me lembrar, talvez não tenha nada muito a ver, mas não deixa de ser uma desonestidade. Há muitos aplicativos que deixam as pessoas bonitinhas. Beleza. Eu já sou bonito, não faz muita diferença, mas se eu fosse um pouco mais feio, era só colocar minha foto no aplicativo e eu ficaria legalzinho. E as pessoas postam isto. Gente, é fake, é desonesto, é mentiroso, não é real. Mas pastor, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? O que tem a ver é que você não é você mesmo. Nós temos que assumir o que somos, amados. Talvez realmente não fale muito, mas é preciso analisarmos todas as questões, em todas as áreas da nossa vida. Aqueles que trabalham, por exemplo, eles precisam ser honestos para com seus patrões, para com a empresa, para com o meio no qual ele está. A Bíblia chama-nos a atenção, e um pouco mais à frente fala a respeito disto, que nós temos que agir como para Deus, não trabalhando para homens, não vendendo serviços para o homem, não agindo como se fosse apenas para homens que não conseguem enxergar as situações, mas entendendo que é para Deus que nós estamos sobre a face da terra e que todos os nossos atos, atitudes, ações, palavras, pensamentos, tudo, nada escapa do controle de Deus na nossa vida. Portanto, nós temos que agir de forma honesta em todas as situações. Até porque, irmãos, quando nós somos honestos, as pessoas podem até nos chamar de bobos, não é verdade? Hoje estamos vivendo uma inversão de valores tão grande, uma loucura, amados, uma loucura, que ser honesto já não é legal. É uma espécie de falta de sabedoria, de bobeira, não é esperto, enfim, há muitos adjetivos para designar, para mostrar, para falar a respeito daqueles que são honestos. E adjetivos não muito bons. Mas nós não estamos aqui para olharmos para isto, mas para aquilo que Deus quer, mesmo que todo mundo ache que nós não somos espertos. A nossa esperteza está em servir a Deus. Oh, glórias! Esta é a nossa esperteza, amados. E que as pessoas possam ver,
Nos nossos momentos que eles entendem como bobos, como faltos de sabedoria, mas que eles possam mesmo assim enxergar que nós somos fiéis ao Senhor e que as nossas atitudes refletem a presença de Cristo na nossa vida. Ô bênção! A honestidade, ela precisa estar presente na nossa existência em todos os aspectos possíveis e também imagináveis. Sejamos, portanto, honestos em todas as áreas, naquilo que é pequeno, mas também nas coisas grandes, em todas as coisas. Caso contrário, seremos injustos e os injustos não herdarão o reino dos céus. Fique atento a esta verdade, fique atento a esta realidade. Amém? Quarto aspecto, andai em esperança. Oh glórias, andai em esperança. Nós estamos falando a respeito do andar do crente, do proceder do servo de Deus neste mundo louco. Nós estamos falando a respeito de como o servo de Deus deve proceder. E somos chamados a atenção para andarmos em santidade, sermos santos, andarmos em amor, amar o próximo, mesmo que o próximo aos nossos olhos não seja digno do nosso amor, mas é preciso amar. 3, sermos honestos, andarmos em honestidade. Mesmo que a sociedade, que as pessoas nos encarem como bobos e coisas parecidas. Não se preocupe com isto, porque você serve ao Senhor. E o Senhor há de cobrar a tua honestidade, com certeza. Amém? E no quarto aspecto, andai em esperança. Oh meu Deus! Nesses tempos tão complicados, tempos de pandemia, tempos de violência, tempos de tudo muito louco, muito difícil. Meu Deus, como está complicado o mundo, como está complicado viver. Falava hoje com a pastora como as coisas estão difíceis. Quando você olha para um lado é uma dificuldade, olha para o outro, outra dificuldade, olha para frente, você só enxerga as dificuldades. Se você olha para trás, você viu que muitas dificuldades ficaram no passado. Enfim, as dificuldades são abundantes na vida da gente, sobram na vida da gente. No entanto, nós não podemos perder a esperança em Deus. Nós não podemos, amados, perder a esperança. Eu não posso fechar os meus olhos para a esperança. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, eu preciso crer que há um Deus que cuida de mim, um Deus que zela, um Deus que olha, um Deus que tem a sua mão estendida sobre a minha vida, um Deus que zela e ajuda-me a andar, a seguir, a fazer que eu possa vencer as dificuldades no dia a dia. Eu tenho que entender, irmãos, que não estou só sobre a face da terra, mas a presença do Senhor é uma verdade na vida do crente, na vida dos fiéis. Versículos 13 a 18, 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Irmãos,
O apóstolo Paulo lhe descreve os últimos tempos sobre a face da terra. Ele chama-nos atenção para essa realidade. Nós que temos a verdade de Deus na nossa vida, nós que temos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, temos uma esperança viva, a esperança que seremos ressurretos. Se porventura estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, seremos arrebatados, seremos levados aos céus, no entanto não pereceremos. Esta é a viva esperança, e é uma verdade de Deus, é uma afirmativa do Senhor para a nossa vida, é uma palavra real, é um decreto de Deus para nós. Portanto, amados, temos que nos agarrar nesse ensinamento e vivermos aquilo que Deus quer, para que sejamos encontrados dentro desta realidade, da realidade de Deus para a nossa vida. E sabemos, amados, que o Senhor há de voltar. A palavra diz que o Senhor há de voltar. E o Senhor está voltando. Quando nós olhamos todo o panorama, toda a situação deste mundo, quando vemos a violência, quando vemos as dificuldades, as pestes, os problemas, quando vemos o agir do diabo, a inversão de valores, esse mundo torto, esse mundo conturbado, quando olhamos para todas essas coisas, tudo isto, amados, é fruto de profecias que apontam para a iminente volta de Cristo Jesus. E eu preciso estar preparado para esse breve encontro com o Todo-Poderoso. Nós não podemos andar por aí como se a nossa vida não tivesse fim. Não, amados, eu não posso andar por aí desta forma. Eu tenho que andar cada dia mais certos que o meu fim físico está chegando ao fim. Está chegando ao fim. A cada dia que passa, mais próximo da volta de Jesus. Se não da volta de Jesus, do meu encontro com Jesus. Veja, são duas situações que nós não vamos escapar. Se a morte te ceifar, se o Senhor te chamar para perto dele, estaremos diante do trono do Senhor. Se porventura tivermos a glória de vermos a volta de Jesus nas nuvens, seremos arrebatados e levados para perto dele. Oh glórias! Esta é a esperança do crente, a esperança do fiel, a esperança que o Senhor nos concede, que Ele dá ao nosso coração. E Ele diz, consolai-vos. O apóstolo Paulo diz à igreja, consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. São palavras de conforto, de consolo, palavras de esperança, palavras que nos dão forças para seguirmos, forças para andarmos. Nós temos, amados, de olhar para o Senhor e confiarmos naquilo que Ele fez para cada um de nós. Nós estamos dentro do plano do Senhor. O Eterno quer que toda a população deste mundo esteja dentro do seu plano. Porém, temos o livre arbítrio e cada um escolhe estar ou não dentro do plano de Deus. No entanto, ainda referindo à volta de Cristo Jesus, há um engano muito grande plantado no meio da igreja. O engano da segunda chance. Porque nos é ensinado, e muitas pessoas guardam isso no coração, que por ocasião da volta de Cristo, os crentes, os fiéis, serão arrebatados, e hão de ficar sobre a face da terra aqueles que não quiseram seguir a Jesus. Nós não encontramos base bíblica para esse ensinamento. Aqueles que não foram arrebatados é porque estão condenados ao sofrimento eterno. Não existirá uma segunda chance para estas pessoas. Da mesma forma que não existe uma segunda chance após a morte, não há uma segunda chance após a volta de Cristo Jesus. É preciso que estejamos preparados. Não há de ficar sobre a face da terra pessoas dando cabeçadas por aí. Eles foram levados, eles foram arrebatados e nós estamos aqui. Não existe isso na palavra de Deus. Não existe essa afirmação. Nós seremos arrebatados. Aqueles que são fiéis e que estarão sobre a face da terra por ocasião da volta de Cristo serão arrebatados.
Os que não subirem com Cristo, podemos dizer que descerão para a condenação eterna. Eles estarão debaixo de condenação. Se não subiram com Cristo, é porque rejeitaram a Cristo. É porque foram infiéis. É porque traíram ao nosso amado Senhor. Irmãos, é preciso que em todas estas coisas a nossa fé seja fundamentada nos princípios da palavra, porque é a palavra de Deus que traz conforto ao nosso coração. Amém? Somos chamados a andar em santidade. Nós estamos andando em santidade? Você está andando em santidade? E ainda? E o amor? Tens amado ao próximo? Servo de Deus não é inimigo. Ele pode ter inimigos. Porque da mesma forma que eram inimigos de Cristo, muitos são inimigos da gente. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. Não nos é permitido cultivarmos inimizades. E se um crente diz que ele cultiva uma inimizade, que ele é inimigo de alguém, é porque já desviou-se da presença do Senhor, já traiu o Todo-Poderoso e não herdará o reino dos céus, com certeza, antes que haja arrependimento e confissão de pecados. Ainda, o Senhor chama-nos a andar em honestidade. A honestidade é uma das marcas dos servos de Deus. Se nós somos desonestos, até mesmo das mínimas coisas, não temos, com certeza, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E ainda é preciso andar em esperança. A esperança precisa estar dentro do nosso coração. Nossos passos, nossa vida cheia de esperança. Amém? E assim, certamente, vamos agradar o Todo-Poderoso. Vamos ainda nos assemelhar a Ele, imitar a Cristo. Receberemos as bênçãos que o Eterno tem para com os fiéis. A Bíblia diz que o Senhor tem bênçãos para aqueles que são fiéis. Se você quer as bênçãos de Deus, seja fiel. Ame o Senhor, seja do Senhor. Oh, glórias! Esta é a verdade do Senhor. E este foi o ensinamento do apóstolo Paulo à igreja que reunia-se em Tessalônica, aos tessalonicenses. Paulo ensinou, e esses ensinamentos, eles são também para nós, até porque estão registrados na palavra para o nosso aprendizado, para a nossa observação, para que nós possamos viver segundo aquilo que Deus quer. Amém, gente? Oh, glórias! Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Que Tu venhas plantá-la em nosso coração, enraizá-la na nossa vida, para que nos momentos das dificuldades, das provações, sejamos pessoas que lembrem-se delas, para que nós possamos seguir segundo a Tua vontade, observando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, guarda-nos, abençoa-nos, encha-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1090.